Pessoal, informação exclusiva para vocês, é uma bomba, eu avisei. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, acaba de invalidar toda a lei Magnitsky dentro do território nacional. E eu avisei, e eu vou explicar o porquê. A ação declaratória de preceito fundamental 1178 acaba de ser despachada pelo Flávio Dino dizendo o seguinte: direito constitucional, uma decisão, soberania nacional, inexistência de subordinação do Brasil a decisões judiciais, leis, decretos, ordens executivas e similares, emanadas no Estado estrangeiro. Não existe, como regra, eficácia de tais atos no território brasileiro sem a devida incorporação e concordância com órgãos de soberania regrados pela Constituição e pelas leis nacionais. Vetação a que pessoas jurídicas e naturais atuem no território do Brasil em desacordo com o artigo 17 da lei Lindbe, que eu falei o tempo todo para vocês. Eu avisei. Ou seja, Flávio Dino está anulando a lei Magnitsky em todo o Brasil, de ser eficaz e de ter a sua aplicação. É um outro caso com relação a empresas jurídicas internacionais, com o caso Mariana, mas é um recado claro sobre a legislatura brasileira que não vai cumprir a legislatura americana da lei Magnitsky. Agora presta atenção aqui no que eu quero ler para vocês aqui. Senta. Em esclarecimento, visa afetar ou afastar graves e atuais ameaças à soberania e à segurança jurídica em território pátrio. Deste modo, ficam bloqueadas imposições, restrições, direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração em um outro país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade de subsidiária profissional, comercial ou até mesmo intermediação de mercado brasileiro decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. Espera aí que tem mais. Tendo em vista os riscos e possibilidades de operações e transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determina a ciência do Banco Central, né, e também da FEBRABAN, a Confederação Nacional de Instituições Financeiras e também a Confederação Nacional de Empresas e Seguros Gerais, né, que fica estabelecido transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior, por determinação de Estado estrangeiro, está em desacordo com a lei de decisão judicial desse país. Depende da expressa autorização desta corte no âmbito do presente ADPF. Ou seja, o que isso significa? Que nenhum decreto, nenhum ato, nenhum tipo de dispositivo internacional dos Estados Unidos está valendo no Brasil que não seja de acordo com a autorização do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, bancos brasileiros neste momento estão proibidos de bloquear as contas do ministro Moraes em moeda corrente do real, que a lei Magnitsky prevê o bloqueio de qualquer tipo de moeda corrente. Agora, segura o que vai acontecer. Presta atenção, se os bancos não cumprirem essas determinações, se os bancos brasileiros não cumprirem essas determinações, suas licenças de autorizações de outorga serão cassadas de operação dentro do Brasil, bloqueio de contratos de certos tipos de parcerias internacionais, investimentos, aplicações e fundos serão bloqueados, suspensão de pagamentos e recebimentos, ou seja salários, serviços beneficiários, serviços de atendimentos sociais serão bloqueados, congelamento de ativos que vão entrar em liquidez de mercado dos bancos se não tiverem ativos, ou seja, investimentos, tanto de empreendedores, acionistas e também certos tipos de conglomerados internacionais, confisco de fundos, que gera então reservas estratégicas para os bancos, serão bloqueados, bloqueios de aplicativos bancários em todas as redes de sistemas de ferramentas operacionais serão bloqueados e principalmente, presta atenção, suspensão de aplicações e criptoativos de carteira digital. Isso se os bancos brasileiros não cumprirem, serão sancionados pelo STF. Agora, se os bancos cumprirem, vamos dizer assim, cumprirem a determinação do Supremo Tribunal Federal em não bloquear as contas ativas,
do Alexandre de Moraes, as sanções americanas serão essas: sanções setoriais de bancos, licenças de segurança cassada, ou seja, servidores de dados de proteção de acessibilidade e defesa cibernética serão totalmente suspensos, ou seja, seu aplicativo bancário, sua senha de login de acesso ao banco ficará vulnerável para qualquer ataque cibernético e você poderá perder seu saldo do dia para a noite. Servidores operacionais de software de processamento de bancos serão totalmente suspensos, ou seja, todo o sistema de estrutura de gerenciamento de pagamentos, estruturas bancárias de fornecimento e também de normatização, uma espécie de tráfego, digital de dados será interrompida. Correspondentes bancários, congelamentos de ativos e reservas também internacionais, contratos de investimentos serão suspensos, levando ao colapso bancário e sistema financeiro brasileiro. E desligamento completo do sistema de SWIFT de pagamentos e recebimentos, como por exemplo transações, transferências, saques, depósitos ficarão suspensos. Estamos numa sinuca de bico, amigos e amigas, e eu avisei a vocês. E a lei ao qual o Flávio Dino está dizendo é esta lei aqui, o artigo 17 da Lei de Introdução de Normas a Direitos de Estrutura Brasileira, que estabelece que leis, atos, normas, sentenças ou decretos de outros países, assim como declarações de vontade, não terão validade ou eficácia no Brasil se ofenderem a soberania nacional, uma espécie de coerção, e a ordem pública ou os bons costumes. Em outras palavras, o Brasil não reconhece ou aplica em seu território normas estrangeiras que violam os princípios fundamentais e valores essenciais como a soberania nacional. Tudo o que eu falei para vocês, que vocês falaram que não ia acontecer, pagaram para ver, acaba de ocorrer. Por que não foi decisão do Alexandre de Moraes? Por que ele jogou para o Flávio Dino? Porque Alexandre de Moraes já está queimado na praça. Eu avisei que eles iriam dobrar a aposta, vocês não acreditaram. Tirem seu dinheiro do banco imediatamente, porque os bancos poderão ser sancionados, ter os seus correspondent bank, ou seja, das suas transações internacionais, ativos, fundos, aplicações, aportes serão totalmente liquidados e congelados. Serão totalmente desligados do sistema SWIFT e, principalmente, seus serviços de segurança cibernética e sistemas de servidores operacionais serão totalmente cancelados na hora. Se preparem por grande caos financeiro e a quebra econômica e possivelmente o início do Great Reset no Brasil. Eu avisei. Vamos juntos lá no blog, porque é uma decisão que vem do Supremo, uma decisão do ministro Flávio Dino e que trata de um assunto que é o caso de Mariana, mas tendo um recado geral sobre soberania do judiciário. Vamos entender aqui juntos? Olha só. Sem citar Magnitsky, o ministro Flávio Dino do Supremo impediu restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. O que o ministro determinou aqui? Que empresas estrangeiras que atuem no Brasil e empresas nacionais devem seguir as leis e as decisões da justiça brasileira e não da justiça de outros países. Eu quero mostrar aqui um trecho dessa decisão aqui que a Andréa Sadi está dando e a gente vai também detalhar já já. E aqui, o trecho fala basicamente sobre o seguinte, que é uma ação movida pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, e o IBRAM pedia análise sobre ações e movimentadas e acordos feitos por municípios brasileiros em tribunais de outros países, como a Inglaterra. E aí, Flávio Dino é bastante claro ao dizer que aqui no Brasil valem as leis brasileiras, inclusive em casos em que há ações movimentadas em outros países. Ele fala, ficam vedadas, ou seja, proibidas, imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídos sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como as que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. Ou seja, basicamente, aqui tem uma frase que bem clara que ele diz: decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante a devida homologação. Tem um trecho do documento que a Andréa Sadi já mandou para a gente, vamos mostrar aqui no telão para vocês, é o item 29. Aqui fica muito claro o que o ministro quer dizer e vai ser lido, obviamente, dentro do âmbito dessa ação, mas também pode ter uma leitura em relação a qualquer decisão internacional que tente interferir aqui na justiça brasileira. Então, ele fala dessas questões que a gente leu agora, de que tudo aqui tem que ter a decisão judicial do Brasil. Eu vou pedir só para a gente fazer, por favor, o seguinte, antes do trecho 29, nessa parte aqui em cima, que começa lá na página 18, isso, que está em negrito e que é bastante claro. Olha só, ele fala: tais fundamentos e comandos incidem sobre a controvérsia retratada nestes autos
e em todas as demais em que a jurisdição estrangeira ou outro órgão de Estado estrangeiro pretenda impor no território nacional atos unilaterais sobre a autoridade dos órgãos de soberania do Brasil. E aí ele termina. Esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Essa frase aqui negritada, o ministro deixa claro que é sobre uma ação relacionada à Mariana, mas também existe uma visão de soberania do judiciário que afasta graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Portanto, está aí essa decisão do ministro Flávio Dino, que deve ter repercussão justamente porque, fora da ação que ele está tratando, temos aí os Estados Unidos com a lei Magnitsky contra ministro do Supremo. Portanto, há um cenário em que há um debate claríssimo de invasão da soberania brasileira. Detalhes estão todos lá no G1 também, no blog da Andréa.